Beleza? O assunto desse vídeo ele está relacionado ao pacote repositories do nosso projeto e tem a ver com Spring Data JPA, né? Para quem já trabalhou com DAO, né? Com as classes DAO, Data Access Object, vai notar a similaridade. O Spring Data JPA é um framework que nasceu para facilitar a criação dos nossos repositórios. Então a gente está falando especificamente da camada de persistência. São as classes que vão manipular o nosso banco de dados para poder buscar alguns dados, para inserir, para alterar, né? Qualquer tipo de manipulação com o banco de dados a gente vai fazer através das classes repositories, né? Como que funciona isso, né? Para a gente poder ter acesso, né, às funcionalidades do Spring Data JPA, a primeira coisa que a gente tem que fazer é declarar essa dependência de Spring Boot Started de Data JPA no arquivo pom.xml, ok? Então vou abrir aqui o arquivo pom.xml só para a gente ver que isso já veio aqui, a gente já colocou essa dependência, ok? Nosso projeto já possui essa dependência. A partir desse momento a gente está habilitado para poder usufruir, né, das vantagens desse framework. Beleza, bom, aqui eu tenho um exemplo de uma classe simples do meu projeto, que é a classe UF, e o repository dessa classe, né? O que acontece aqui? A gente vai ter que criar no nosso projeto uma classe repository para cada uma das tabelas que existem no nosso banco de dados, porque são justamente as classes repositories que vão persistir e manipular o banco de dados. Então, se a gente for aqui no nosso banco de dados, né, lembrando aqui, eu estou no H2, né, eu já subi com a minha aplicação. Deixa eu ver se realmente eu subi com ela, né? Estou falando que eu subi, mas deixa eu dar um stop aqui. Vou subir com a aplicação para abrir o meu banco, ok? Beleza, vou abrir o banco aqui. H2, conectar aqui no banco, só para mostrar as nossas tabelas, né? Então, cada uma dessas tabelas aqui vai ter uma classe repository para possibilitar as manipulações dos dados, ok? Beleza. Então, o que acontece? Como eu coloquei aqui, ao criar uma classe repository, a partir desse momento, o Spring Data JPA, mesmo que essa, na verdade, não é uma classe, né, mas uma interface, né, para poder representar aquilo que vai ser a manipulação das minhas tabelas no banco, o Spring Data JPA ele vai criar em tempo de execução os principais métodos de manipulação da tabela em questão. Então, nesse caso aqui, os principais métodos para selecionar por ID, selecionar todos, inserir, alterar, remover, todos esses métodos eles já estarão implementados, e ao instanciar um objeto do tipo UF-repository, eu vou ter acesso a todos esses métodos. Então, se eu chegar numa classe aqui de teste, aqui eu já tenho, né, essa classe é o DBService, é a classe onde a gente está fazendo a persistência inicial dos dados, né, no nosso banco de dados. Se eu utilizar aqui uma classe UF-repository, né, na verdade uma classe não, um objeto UF-repository que eu já tinha declarado anteriormente, e der um ponto aqui, eu vou ver todos os métodos que já estão acessíveis. Então tem find all aqui, tem save, tem delete. Todos esses métodos aqui eu já posso acessar porque eu criei um repository, vou voltar aqui, com essa sintaxe aqui, criei a minha classe, o F-repository, estendendo de JPA repository, estou passando qual é a entidade que ela vai manipular, então vai ser a minha tabela, o F, e qual é o tipo da primary key dessa tabela, né, dessa classe que representa uma tabela. É do tipo integer, porque a minha classe, o F, ela tem um atributo ID do tipo int. E é só isso que eu preciso fazer, né? A partir desse momento eu já posso
trabalhar com inserção, alteração, deleção, seleção de dados relacionados à tabela UF. Né? Então, eu vou mostrar um exemplo aqui para cliente, só para a gente verificar também as possibilidades de criação. Então, isso não é uma limitação. Vou deletar esse método aqui. Esse é um método que eu fiz a mais para poder selecionar os clientes devedores. Então, eu criei uma classe também cliente repository, estendi de JPA repository, falei que essa classe é uma classe de manipulação da tabela cliente no banco de dados e a primary key de cliente também é do tipo integer. Isso aqui é um método que eu fiz a mais. Esse método aqui ele tem um objetivo, como o próprio nome já diz, de selecionar quais são os clientes no meu banco de dados que estão devendo, aqueles clientes que possuem multas não pagas. Então tem um SQL grande aqui para poder obter essa informação. Então eu posso criar métodos, né, com o meu próprio SQL, mas eu também posso, através da nomenclatura de alguns métodos, já utilizar também a própria sintaxe, né, do Spring para que ele crie automaticamente esses métodos para mim. Por exemplo, eu coloquei aqui alguns métodos que eu poderia trabalhar. Esses métodos aqui são exemplos de métodos que eu poderia utilizar na minha classe cliente repository. Na verdade, esse último aqui eu coloquei como exemplo, mas ele não vai ser possível de utilizar, vou explicar por quê. Né? Deixa eu importar aqui, eu vou importar o list, vou importar o date, beleza, já está tudo certinho. Então, o que acontece aqui? Só com essa descrição de assinatura de método, eu já implementei, né, o Spring, ele já vai implementar para mim, o Spring Data, um SQL em tempo de execução para poder selecionar uma lista de clientes a partir de um determinado bairro que foi passado como parâmetro. Então, eu vou passar um bairro como parâmetro e ele vai selecionar todos os clientes daquele bairro. Eu vou passar, por exemplo, nesse segundo aqui, esse é um segundo exemplo também, eu coloquei um find by nascimento, porque nascimento, se eu vier aqui na minha classe cliente, eu vou perceber quais são os atributos de cliente. Então, o cliente ele tem débito, ele tem uma data de nascimento, ele tem vários números de telefone e ele também tem todos os atributos da classe pessoa, ID, nome, CPF, por aí vai. Por isso que aquele primeiro método meu eu trabalhei com bairro, né? E agora nesse segundo exemplo eu estou trabalhando com nascimento, com a data de nascimento. Então, como cada cliente tem uma data de nascimento, se eu tiver necessidade eu posso utilizar essa nomenclatura aqui para fazer com que o Spring, né, Data, ele me ajude a selecionar uma lista de clientes por data de nascimento depois de uma determinada data. Então, eu passo uma determinada data como parâmetro e ele vai selecionar para mim todos os clientes que nasceram depois daquela data. Ele já vai montar o SQL para mim. Entre uma determinada data e outra. Então, é só eu colocar o nome do campo, que é nascimento, então eu coloco find by, essa é a sintaxe, coloco o nome do atributo da classe cliente, que no caso é nascimento, e esse between aqui é a palavra reservada, que vai fazer com que ele entenda que ele tem que procurar uma data de nascimento entre uma data de início e uma data de fim que foi passada como parâmetro. Eu também posso usar essa outra terminologia aqui para poder colocar find by débito, e colocar os débitos que foram maiores do que um determinado débito. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, maior do que R$100 e passar, né, como parâmetro R$100, ele vai selecionar uma lista de clientes para mim que possuem débitos acima de R$100. Okay? Esse último aqui eu comentei pelo seguinte, eu coloquei ele como exemplo só para a gente saber que se existisse um atributo do tipo booleano no cliente, eu poderia fazer isso aqui, find by status. Imagina que no cliente tem um atributo do tipo status, do tipo booleano. Se eu colocasse isso aqui, ele ia listar para mim todos os clientes que possuem o status igual a true. Poderia ser false, né? A mesma coisa aqui, eu coloquei débito maior do que um determinado valor, mas podia ser menor do que um determinado valor, menor ou igual a um determinado valor, e por aí vai. Então, eu vou comentar esse último aqui, porque não existe um atributo status no cliente. Vou salvar
E a gente vai fazer um teste só com esses dois aqui. Ó. Vou voltar lá na minha classe DBService e a gente vai chamar esses dois métodos aqui só para a gente testar mesmo. Eu já até coloquei um testezinho aqui. Ó. Essa classe DBService está servindo para a gente poder popular o nosso banco. Né? Então eu criei uma lista aqui ó, de clientes que vai receber o resultado das chamadas desses métodos que a gente vai fazer de teste. E a princípio eu vou testar só o de cima ali. Ó. Depois eu testo esse de baixo aqui para a gente poder verificar. Então aqui em cima aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou acessando né, um método de cliente repository e o nome do método vai ser find by nascimento after, ou seja, os clientes que nasceram depois de, aí eu coloquei aqui, depois de 1º de maio de 2020. Então não vai aparecer ninguém, porque todos os clientes eles nasceram antes disso daqui. E estou mandando ele mostrar a lista de clientes. Okay? Então só para a gente poder testar aqui, vou salvar e vamos ver o que ele vai apresentar aqui como resultado. Aqui, ó, ele apresentou find by nascimento, depois uma lista vazia. Agora eu vou colocar uma data diferente. Ah, não, eu quero os clientes que nasceram depois de 1980, 1970, para poder vir os dois que estão cadastrados. Salvei aqui. Aí ele vai mostrar para mim os dois clientes. Ó. Aqui tem um cliente que nasceu em 1980 e se eu for puxar para cá, ele vai mostrar também um outro cliente, que é o segundo cliente que nasceu em 1981. Okay? Então eu já estou utilizando o método. A gente não implementou uma linha de SQL sequer, só o fato da gente seguir né, a sintaxe né, exigida pelo Spring Data já foi suficiente para que ele, em tempo de execução, implementasse esses métodos e os SQLs. Vou comentar esse cara aqui agora, que é o teste desse método por data de nascimento, e vou tirar o comentário aqui para a gente poder selecionar os clientes por bairro. Então eu criei um bairro aqui, coloquei só o ID dele, que é o mais importante, a primary key do bairro, e vou selecionar todos os clientes de um determinado bairro. Esse bairro é o bairro 1 aqui. Só tem um cliente que mora nesse bairro, né? Eu já sei porque eu que coloquei aqui. Então a gente vai ver aqui qual que vai ser o resultado. Aí tem aqui, ó, find bairro, cliente, aí vem aqui, ó. O cliente que nasceu em 1981 é o cara que mora nesse bairro aqui. O cliente que nasceu em 1980, ele mora em um outro bairro, por isso que só veio um. Se eu colocasse um bairro que não tivesse ninguém, ele também ia me retornar uma lista vazia. Beleza? Então esse é o primeiro vídeo a respeito da utilização dos repositórios, ok? Então a gente pode trabalhar dessa forma. No próximo vídeo, eu vou colocar métodos né, e explicar os métodos, mas em que a gente vai colocar o SQL mesmo né, e especificar como que isso deve acontecer.